Boas pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Bonsai. Hoje estamos aqui para a ficha técnica da Leucena leucocephala. A Leucena leucocephala também é conhecida como hipoé branco ou guapuruvu. É uma planta amplamente utilizada devido às suas diversas aplicações e é de qualidade moderada. Ela é frequentemente empregada na alimentação animal como forragem, devido ao seu alto valor nutricional. Além disso, ela é utilizada na recuperação de áreas degradadas. Ela serve como quebra-ventos, também serve para a produção de móveis, para ser utilizada na construção, também é usada para lenha e carvão vegetal. Na medicina tradicional, ela é utilizada para o tratamento de algumas condições. A espécie também é apreciada como planta ornamental devido à sua floração decorativa e folhagem abundante. Embora não seja tão comum como as outras espécies de árvores utilizadas para bonsai, existem bonsaístas que trabalham com a leucena. Então, vamos às características mais detalhadas. O tronco da leucena é lenhoso, reto e tem um formato cilíndrico. Geralmente vai até cerca de 30 cm de diâmetro. Ele possui casca rugosa e acinzentada, com sulcos longitudinais mais proeminentes à medida que a planta amadurece, fica mais velha. Os ramos da Leucena leucocephala são finos e ramificados. Geralmente são pendentes, conferindo aquela aparência de arbusto ou árvore pequena. As folhas são compostas e alternadas e bipinnadas ao longo dos ramos. Cada folha é formada por um raco principal que se divide em vários folíolos. Os folíolos são pequenos, estreitos e de cor verde brilhante. Geralmente há de 10 a 25 pares de folíolos lineares com aproximadamente 2 a 3 cm de comprimento em cada folha. As flores da leucena são pequenas e brancas, agrupadas em inflorescentes esféricas ou cônicas. São chamadas de cabeças ou capítulos, mas também são conhecidas como panículas. Elas apresentam um aroma doce e agradável. As flores são polinizadas por insetos, como as abelhas e as borboletas. Os frutos são vagens, que são longas e achatadas, e dentro contêm as sementes. A leucena pode atingir uma altura média de 3 a 8 metros, qualquer coisa assim, podendo variar de acordo com as condições de crescimento, assim como, por exemplo, o solo, o clima, a posição, a exposição solar. As raízes da leucena são geralmente fibrosas e profundas. Elas são bem desenvolvidas e possuem uma função essencial para a absorção de nutrientes e para a fixação no solo. Elas ramificam-se tanto na superfície, naquela parte de camada mais superficial, como na parte mais profunda. Isto permite uma melhor adaptação da planta a diferentes tipos de solo. Elas possuem a capacidade de formar nódulos radiculares em associação com bactérias fixadoras de nitrogênio, o que contribui para a capacidade da espécie de enriquecer o solo com esse elemento. Cuidado para não confundir esses globos que aparecem nas raízes com nematóides. A Leucena leucocephala é uma árvore tropical nativa da América Central e da América do Sul, mas foi introduzida em várias regiões tropicais e subtropicais ao redor do mundo devido ao seu valor como planta forrageira. Ela pode ser encontrada em países tropicais e subtropicais, como o Brasil, Colômbia, Índia, Tailândia e até as Filipinas. Quanto aos tipos de solo, a espécie tem uma boa tolerância a diferentes condições, podendo crescer em solos arenosos, argilosos, bem drenados ou com acidez variável. No entanto, é importante ressaltar que ela prefere solos férteis e bem drenados e que favorecem um melhor desenvolvimento da planta.
É importante evitar solos encharcados, pois isso pode causar um problema de drenagem e afeta o desenvolvimento da planta, apodrecendo as raízes. A rega regular é necessária para o estabelecimento e crescimento inicial da leucena. No entanto, uma vez estabelecida, a espécie é relativamente tolerante à seca e pode sobreviver em períodos de pouca água no jardim. Mas em vaso é importante manter a tal umidade para torcido para garantir a sobrevivência da planta. Em relação ao clima, a leucena é adaptada a climas tropicais e subtropicais, com uma preferência por temperaturas médias anuais entre os 20 e os 30 graus centígrados. Ela é sensível a geadas e não tolera temperaturas muito baixas. Quanto à reprodução, ela pode ser reproduzida por sementes ou por estacas. A propagação por sementes é o método mais comum. As sementes são colhidas dos frutos maduros da planta e podem ser semeadas diretamente no solo ou em recipientes. Mas aconselho a escarificação, a remoção daquela camada dura do revestimento da semente. Isto aumenta as hipóteses de germinação. Após a germinação, as mudas podem ser transplantadas para o local definitivo. No caso da propagação por estacas, são utilizados ramos jovens da planta. Esses ramos são cortados em segmentos de aproximadamente 20 a 30 cm e plantados em substrato adequado para enraizamento, ou seja, solto com alguma umidade. Quanto a fungos e insetos, a leucena pode ser suscetível a alguns fungos e insetos. Entre os fungos, a ferrugem, a Phacospora, e a antranose, que é a Coletotrichum. Essas infecções podem causar manchas nas folhas, a queda prematura e o comprometimento no desenvolvimento da planta. Geralmente faz-se um monitoramento regular para verificar as pragas que podem estar a infectar a planta e adotar medidas adequadas de controle e uso de inseticidas ou fungicidas para ajudar a proteger essa planta. Geralmente, algo que eu faço preventivamente é realmente colocar sulfato de cobre e ele evita bastante o ataque por parte fúngica e a parte de animais geralmente não tem qualquer problema. Em relação a esses insetos, temos o pulgão, o Apis crassivora, é uma praga comum que realmente ataca a maior parte das vezes a leucena. Esses insetos sugam a seiva das plantas e enfraquecem-nas e geralmente causam algumas deformações nas folhas. Também são esses insetos que trazem os fungos para a planta. Fertilização. Ela pode variar de acordo com as características do solo e as necessidades da planta. Geralmente é recomendado o uso de adubos orgânicos ou compostos, ricos em nutrientes como o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Além disso, a adição de fertilizantes equilibrados, contendo macronutrientes e micronutrientes, pode beneficiar o crescimento saudável da planta. É importante seguir as recomendações específicas para o tipo de solo e as necessidades nutricionais da espécie. A poda da leucena pode ser realizada para fins de manejo, controle de tamanho e a formação da planta, no caso principalmente dos bonsai. Recomenda-se fazer uma poda de formação nos primeiros anos, removendo os ramos fracos, os ramos doentes ou mal posicionados. Além disso, pode-se realizar uma poda de limpeza, retirando os ramos secos ou danificados regularmente. Recomenda-se fazer a poda no início da primavera, ou seja, mesmo antes do início do crescimento vegetativo. Algumas partes da Leucena leucocephala, como as cascas, folhas e sementes, possuem compostos com propriedades medicinais. Esses compostos podem ter efeitos antifúngicos, anti-inflamatórios, antioxidantes e antiparasitários.
No entanto, é importante ressaltar que o uso medicinal da planta deve ser realizado com cautela e orientação adequada, uma vez que algumas substâncias presentes na planta podem ser tóxicas em grandes quantidades, ou então quando mal utilizadas. Alguns bonsaístas relatam que a leucena é relativamente fácil de estilizar e ramificar, graças ao seu crescimento vigoroso. A sua natureza tropical requer condições de temperatura e umidade adequadas e geralmente é recomendado que seja cultivada em áreas com clima quente. Ela precisa de uma rega regular, mas o solo deve ser bem drenado para evitar o apodrecimento das raízes. Além disso, a poda e o pinçamento frequentes são essenciais para manter o tamanho reduzido e a forma do bonsai. As condições ambientais e os cuidados variam em diferentes regiões, portanto, aprender com a experiência compartilhada por outros bonsaístas locais e experientes a cultivar a leucena pode ser valioso. Temos aqui uma ficha técnica muito completa e por isso lembre-se de subscrever, partilhar e principalmente lembre-se, somos todos mestres de bonsai. Um grande abraço pessoal, tudo de bom!